Olá, tudo bem? Escuta, você sabe o que é um falso profeta? Você sabe, por exemplo, como identificar um falso profeta? Nesse vídeo, nós vamos abordar esse assunto que é um tanto delicado, mas que ao mesmo tempo é muito importante para nos ajudar a separar o joio do trigo. Bem-vindo ao canal da Fé. Bem, antes de tudo, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Se você conhece algum falso profeta, ou se você sabe identificar quais são as características principais, poste nos comentários abaixo. Outra coisa, não se esqueça de nos seguir e curtir no Facebook e também no YouTube. O seu apoio é essencial para continuarmos produzindo vídeos como esse, tá bom? Muito obrigado. Bom, então vamos iniciar. Como você deve saber, em muitas religiões, profeta é um indivíduo que alega ter tido contato com o sobrenatural, com o divino, e que se torna um porta-voz dessa revelação, servindo como um intermediário entre o divino e a humanidade, passando este conhecimento descoberto para outras pessoas. A mensagem transmitida pelo profeta normalmente é chamada de revelação, de profecia. A Bíblia Sagrada menciona diversos profetas, como Isaías, Jeremias, Davi, Daniel e muitos outros. Eles foram, em sua época, porta-vozes de Deus. Grande parte das profecias que esses profetas emitiram já se cumpriu ao longo da história, mas outras ainda estão para se cumprir. Mas, ao mesmo tempo em que Deus levantou profetas verdadeiros, paralelamente sempre se levantaram também muitos falsos profetas, enganando ao povo e levando Israel, por exemplo, a muitas perdas e muito sofrimento. Há na Bíblia muitas advertências contra esses aproveitadores da boa-fé humana. Vejamos o que Deus falou através do ministério do profeta Ezequiel. Olha o que ele disse. O Senhor falou comigo assim: Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: ai desses profetas, sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. As suas visões são falsas e os que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, diz Deus, mas eles dizem: a palavra do Senhor é esta. E assim esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo: as visões que vocês veem são falsas, e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Palavra forte, dita por Ezequiel. Isso há cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Mas também no Novo Testamento aparece uma série de denúncias que foram feitas tanto por Jesus quanto pelos apóstolos a respeito desses falsos profetas, que continuaram ainda no tempo de Jesus, que continuaram no tempo dos apóstolos. Uma das coisas que Jesus diz lá em Mateus é: levantar-se-ão muitos, olha a expressão, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A advertência de Jesus Cristo é muito clara, pois surgirão muitos falsos profetas e o que é pior, muitas pessoas serão enganadas por eles, porque muitas pessoas são muito ingênuas no que tange a fé, a sua espiritualidade.
são muito ingênuas, são muito simples e fáceis de enganar. O próprio apóstolo Pedro também disse algo muito importante. Ele disse o seguinte: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Olha só, outra palavra muito séria, uma advertência muito forte. O que Pedro está falando? O que ele está nos revelando através desse trecho? Primeiro, surgirão de onde? Surgirão no meio do povo, dentro da igreja, dentro da religião. Segundo, fazendo o quê? Ele diz, ensinando doutrinas destruidoras e falsas. E qual é o resultado disso? Ele diz, por causa deles, muitos falarão mal do caminho de Deus, ou seja, causarão escândalos, e a gente vê isso direto até o dia de hoje. Quanto que estão se falando, né, contra a igreja, contra o povo de Deus, parece que todo mundo é farinha do mesmo saco, e não é verdade. E qual é o objetivo deles? Pedro diz o seguinte: dinheiro, grana. Eles são mercenários, são exploradores. Essa é a grande verdade. Até o dia de hoje, infelizmente, isso não mudou. Esses falsos profetas e falsos mestres continuam brotando mais que chuchu na serra, né? Se me permite essa expressão tão antiga. Daí a importância desse vídeo, dessa mensagem, nos dias de hoje. Por isso, nós vamos falar agora sobre as principais características de um falso profeta ou falso mestre, tá bom? Primeira característica de um falso profeta, para que você possa identificá-los quando você vê um falso profeta, ou numa igreja, ou na televisão, ou no rádio, ou na internet, você vai poder identificar o que é um falso profeta. A primeira coisa que é importante voltar a falar é que esses falsos pastores, falsos mestres, né, estão dentro da igreja. Esses falsos profetas não estão fora, eles estão dentro da igreja. Muitos esquecem isso e acham que tudo que está dentro da igreja é bom. Acreditam em todo aquele que fala de Deus, que fala em nome de Deus, e basta esse falso profeta citar a Bíblia na sua mensagem, pronto. A pessoa já diz, está vendo? Ele citou a Bíblia, então é verdade. As pessoas já se convencem de que tudo o que ele falar é verdade. Essas pessoas não são cautelosas como Cristo mesmo ensinou. Ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, muita gente ingênua, que são facilmente enganados por esses falsos profetas que estão pregando nos púlpitos das igrejas. Muitos desses falsos profetas são tão habilidosos no poder da manipulação das massas que se tornam até muito famosos e atraem multidões de pessoas simples e de boa fé. Aí alguns até concluem, mas se esse monte de gente está indo atrás dele, então porque ele deve ser uma pessoa de Deus. Lé do engano, né? Como a gente vê, as multidões não querem dizer isso. A segunda característica de um falso profeta é que ele não tem compromisso com a verdade. Eles não pregam todo o ensino da verdade que está na Bíblia Sagrada. Eles só pregam aquilo que lhes interessa para atingir os seus objetivos. Suas pregações são sempre agradáveis, são atrativas. Eles diluem as verdades bíblicas, dando ao povo apenas água com açúcar. É gostoso? É, mas não alimenta, não transforma vidas. Eles conseguem encher igrejas com muitas promessas vãs,
mas não há conversões genuinamente bíblicas. Eles torcem o ensino da Bíblia com muitas invenções e fábulas. Esses falsos profetas usam a Bíblia apenas como pretexto para enganar e explorar as ovelhas. Olha o que disse Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade. Ou seja, as pessoas que ele está citando aqui não são pessoas que querem ouvir a verdade. O que eles querem? Eles querem pessoas que preguem aquilo que eles gostam de ouvir. Eles querem pregadores que falem aquilo que eles, eu me senti bem com aquilo, sabe? Eles não gostam da pregação da palavra de Deus, e sim de coisas que os agradem. A terceira grande característica desses falsos profetas, e talvez seja até a maior delas, é que eles amam o dinheiro e a glória pessoal. Cristo os chama de mercenários, ou seja, que fazem tudo por dinheiro e por glória pessoal. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Deus. Um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos ao povo. Vende as bênçãos de Deus, exigindo inclusive a oferta cada vez maiores. Olha o que diz Pedro. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas o juízo deles não tarda. E palavra de Deus. Pelo fruto os conhecereis, diz ele. E olha, a hora que você olha, geralmente esses falsos profetas, eles gostam de se vestir muito bem, com ternos caros, gravatas caras. Geralmente eles ostentam riqueza, com carrões, com joias, relógios caros e anéis de ouro e muitos imóveis. O oposto daquilo que Jesus foi. Porque está escrito em Mateus o seguinte: Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cristo não tinha nada. Este é o grande exemplo. Sabe, os seus apóstolos também tomaram uma decisão, não ajuntavam tesouros sobre essa terra. Então, você vê a diferença daquilo que acontece hoje em dia, esses homens e essas mulheres também ostentando riqueza e enriquecendo à custa da boa-fé das pessoas. A quarta característica de um falso profeta é que eles são manipuladores profissionais. Os falsos profetas, eles usam de várias técnicas psicológicas para persuadir as pessoas e atrair as multidões. O estudo de técnicas como a PNL, que você deve conhecer, que é a programação neurolinguística, e também a hipnose. Muitos falsos profetas usam essas ferramentas psicológicas que são poderosas porque elas te dão a capacidade de alienar e manipular com a única finalidade de captar adeptos para a sua igreja, né, o seu séquito, também o dinheiro dessas pessoas. Né? Essas pessoas acreditam piamente que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão sendo enganadas, como Jesus advertiu, mas infelizmente nem todos dão ouvidos a Jesus, ouvidos à verdade. Ou seja, esses falsos profetas e falsos mestres manipulam e exploram sem nenhum constrangimento ou temor pessoas, com o único objetivo de ganhar dinheiro. Igreja se tornou, meu caro, minha cara, igreja se tornou um grande negócio para esses falsos profetas. Eles não têm responsabilidade nenhuma com os fiéis que os seguem.
Porque essas pessoas às vezes vão lá e reclamam, mas eu fiz tudo que você mandou e não deu certo, eu não consegui. Ele diz, você não conseguiu porque você não tem fé. Você vai procurar a tua turma. Claro que essa última parte fui eu que acrescentei. A quinta característica de um falso profeta é que, de outro lado, eles despertam a cobiça das pessoas. Para atrair para o seu aprisco pessoal, esses falsos profetas prometem prosperidade, prometem riqueza, prometem saúde, uma vida linda, sem problema nenhum. Quem é que não quer uma vida assim? Mas isso, a gente sabe, é pura ilusão. Isso não existe na prática. Mas, infelizmente, atrai as multidões. Mas temos também de fazer a meia-culpa dessas pessoas que estão indo atrás dessas coisas para ficarem ricas, atraídas apenas pela sua cobiça pessoal. Uma certa vez, Jesus disse algo importante àquelas multidões que o seguiam. Olha que coisa forte ele disse. Em verdade vos digo, vocês me seguem não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Ou seja, ele sabia que boa parte daquela multidão só o seguia por puro interesse pessoal. Em sexto lugar, essa sexta característica desses falsos profetas. Eles falam em nome de Deus e não admitem ser questionados por ninguém. A frase predileta dos falsos profetas é: Deus colocou isso no meu coração. O Espírito Santo me revelou isso. Eu tive um sonho, tive uma visão. Muitas pessoas usam disso para enganar os incautos. Veja, portanto, o que eles querem dizer com isso? Que ninguém pode questionar ou julgar aquilo que eles estão falando. Porque se você questionar e julgar, você não vai estar questionando ou julgando ele, e sim Deus. Olha só o que está escrito na palavra. Meus queridos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham eles à prova para saber se o Espírito que essas pessoas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. O falso profeta considera a sua palavra inquestionável, dogmática. Ninguém pode contestar. E coloca as suas profecias em pé de igualdade com a palavra de Deus, como as Escrituras. Veja bem, a Bíblia Sagrada vai muito além. O apóstolo Paulo nos ensinou que quando um profeta falar, todos devem julgar as suas palavras, para ver se elas estão de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com aquilo que Deus ensinou, que Jesus ensinou na sua palavra. Concluindo, não se iludam com milagres, curas e emoções. Não pense que milagre é sinal de que alguém tem o aval de Deus. Eu vou te mostrar um texto muito tremendo que mostra a realidade disso, que foi ensinado por Jesus Cristo ali também no Evangelho de Mateus. Olha o que ele diz. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja bem, essas pessoas que Jesus está dizendo que nunca conheceu, essas pessoas falaram profecias que se cumpriram. Essas pessoas expeliram demônios. E não é só isso. Em nome de Jesus, essas pessoas fizeram muitos milagres. Está aqui nesse texto. Mas Jesus disse a ele: nunca os conheci. Você percebe bem
Tem muita gente que acha que porque uma igreja está lá relatando milagres, curas, expulsão de demônios, que diz, Deus está ali porque está acontecendo isso, é o que lê do engano. Ele fala isso porque não conhece o que está nas Escrituras. Veja esse texto que nós acabamos de dizer, de falar com você, que foi dito por Jesus Cristo. É claro, eu tenho que tomar cuidado no sentido que nem todos são farinha do mesmo saco. Graças a Deus que existem muitas igrejas sérias, existem muitos líderes espirituais sinceros e verdadeiros que pregam um evangelho genuíno, que são justos com essa situação de dinheiro. A igreja precisa de dinheiro para manter as suas necessidades, para suprir as suas contas, mas é só. A igreja não precisa ter muito dinheiro, não. Então, essas pessoas, esses falsos profetas, se usam para ficar rico, para enriquecer, mas um pastor de verdade, um líder espiritual, sabe, de verdade, nunca vai se envolver com essas falcatruas, com essas mentiras, com esses enganos. Você viu que Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um travesseiro, ele não tinha uma casa própria, ele não tinha nada. Um absurdo que hoje você vê o que está acontecendo aí. Por que esses pastores, essas igrejas, não tinham onde encostar a cabeça? Então não coaduna esses homens e mulheres ostentarem riqueza, ainda mais num país com tanta pobreza como o nosso. Aliás, você sabe que esses pastores e essas igrejas não fazem sucesso, por exemplo, em países ricos. Só fazem sucesso em países pobres. Nesses países mais ricos do mundo, essas igrejas nem chegam, se chega lá. Sabe quem eles atingem nos países ricos? Os migrantes. Mas o povo que tem, sabe, que vive uma vida digna e justa, não vai atrás dessas malandragens. Eu termino dizendo a você, meu caro ouvinte, não se deixe iludir por eles, ainda que a sua necessidade seja grande. Creia somente em Deus, busque somente em Deus. Procure uma igreja sóbria, uma igreja equilibrada, que não vive na petição de dinheiro. Fuja dos mercenários, fuja desses lobos vorazes em pele de ovelha. Jesus disse que muitos seriam enganados por eles, que você não esteja entre essas pessoas enganadas. Essa mensagem está trazendo para você mais luz, para que você nunca mais se deixe enganar. Lembre-se disso. O Evangelho é dado de graça, porque nós o recebemos de graça. E termino então com esse texto de Mateus, outra palavra de Jesus. Todo aquele, palavras de Jesus, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, para que você possa viver uma vida com muita sabedoria. Seja crente, mas não seja crédulo. Crédulo é aquele que acredita em tudo. Não seja uma pessoa ingênua, mas seja uma pessoa inteligente, sábia, julgue tudo, olhe tudo, e o que não tiver certo, aquilo que você percebe que tem alguma coisa errada, não abrace, não receba, rejeita. Não tenha medo de julgar todas as coisas que estão neste mundo e retenha somente aquilo que é bom. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E não deixe de nos seguir no Facebook, no YouTube. Assim, você vai poder receber muitos outros vídeos como esse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.